tão bonita, né? Família. Aprendemos um pouco do nosso propósito como família de Deus aqui nessa terra. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, na minha casa. E louvo a Deus por poder participar da família ADP também, por essa oportunidade. E nesta manhã nós vamos falar sobre a lição de número 6. É uma lição que fala o grande amor do Criador, a família como expressão do propósito eterno de Deus. Nós falamos o grande amor do Criador. Nós vimos que Deus ama a família. A família como expressão, ela é o que? A família como uma manifestação do que? Do propósito eterno de Deus. Quer dizer, a família foi constituída por Deus para ter a manifestação do poder de Deus com um propósito eterno. Não é um propósito com tempo limitado, com tempo determinado, não. É um propósito eterno, meus irmãos. É algo eterno, para todo tempo. É tão importante nós entendermos que Deus vai manifestar o propósito dele na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja como família. E nós entendemos que é um propósito por tempo muito assim, que não tem como nem nós explicarmos para a eternidade. E hoje estamos enfrentando vários desafios atuais na família. A família tem enfrentado vários desafios atuais. Para quê? Porque o mundo, o inimigo, sabe que quando a família está no centro da vontade de Deus, que a família entendeu o significado de que é ser família, vai ter o quê? A manifestação do poder de Deus na vida, nos lares. E quando há manifestação do poder de Deus nos lares, ao quê? Ao crescimento da igreja, ao crescimento da palavra de Deus. Então, o mundo tem tentado apagar, trazendo o quê? Uma desvalorização e crise na família. Lá fora, a igreja, a família tem enfrentado vários desafios. E um dos primeiros desafios que eu coloquei que é o quê? A desvalorização e crise. A vida em família tem sido desvalorizada. A vida em família tem sido desvalorizada. Quantas pessoas aqui conhecem pessoas que casam, que cada um tem sua casa? Eu conheço vários. Casa, não, você tem sua casa, eu tenho a minha. O dia que a gente está bem, a gente fica na mesma casa, ou você vai para a minha, ou você vai para a sua. Quantas pessoas que estão vivendo hoje essa situação, essa realidade de relacionamento? E é normal, você olhar assim, aparentemente é normal. Aparentemente você olha assim, a pessoa parece que está vivendo bem, né? Aparentemente. Então tem tido o quê? Uma desvalorização. A família tem sido desvalorizada. E outra coisa também, ameaças culturais. Ameaças culturais. Antes a pessoa chegava, vou dar um exemplo, quando eu estudava, né? Quando eu estava na escola, no ensino médio, ensino fundamental. Chegava vamos dizer, uma irmã assembleana, muito bem vestida, saia longa, muito bem vestida. As pessoas olhavam, nossa, ali é uma crente, né? Uma pessoa. Hoje, se chegar uma pessoa assim, as pessoas falam assim, é cafona, é brega. Aí o certo é o que? O certo é o errado. A pessoa mostrar o corpo. Quando a pessoa está mostrando o corpo, as pessoas aplaudem. Mas quando a pessoa está bem vestida, bem arrumada, bem alinhada, as pessoas criticam, não, brega, está passada. Então nós temos visto ameaças culturais da família e a perda de valores. Quantos lares estão perdendo os seus valores? Então o mundo tem tentado colocar na cabeça das pessoas que não existe mais valorização na família, que não existe mais cultura na família e não existe mais valores na família. E nós, eu, você, como igreja, como família bendita do Senhor, nós não podemos deixar esse pensamento mundano entrar nos nossos lares. Nós não podemos aceitar esse pensamento mundano entrar nas nossas vidas,
porque nós entendemos que Deus nos constituiu com o que? Para se manifestação do poder, do propósito eterno dele aqui na terra. Então nós temos que entender isso. E Satanás tem tentado destruir a família, porque ele sabe que a família é a manifestação do propósito de Deus aqui na terra. Ele tem tentado de várias formas destruir a família. Ele tem tentado de várias formas acabar com a família, destruir, bombardear a família. Infelizmente nós temos visto muitos lares deixarem isso entrar nos corações, dentro da casa, lares que estão sendo destruídos através disso aí. Mas em nome de Jesus, nesta manhã Deus vai nos alicerçar, Deus vai nos brindar contra os ataques, contra as artimanhas de Satanás, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Desde o princípio, a família foi instituída como uma expressão do propósito eterno de Deus. Desde o princípio, desde a criação de tudo, a família foi instituída como uma expressão do propósito eterno de Deus, criada para refletir o que? O amor, refletir o seu grandioso amor. A estrutura familiar não é apenas uma organização social, a estrutura familiar não é apenas um negócio, algo, não, vamos casar para nós vivermos, prosperarmos, para nós investirmos, para nós construir, não. A estrutura familiar não é uma organização social, mas uma instituição espiritual, desenhada pelo Criador para manifestar seus princípios e perpetuar os seus valores, desenhada pelo Criador para manifestar os princípios. Então você foi desenhado, a família foi desenhada, foi criada pelo Criador do céu, da terra, do universo, por Deus. Por isso nós entendemos a importância da família, por isso nós entendemos a importância do homem e mulher viverem unidos, terem filhos, constituir. Nós entendemos o amor de Deus pelas nossas vidas, o Criador. Família como expressão do amor divino. A família é o primeiro presente que Deus concede ao ser humano. Meus irmãos, o primeiro presente que Deus concedeu ao ser humano foi que? Família, um reflexo terreno da comunhão celestial. Desde a criação, o Criador estabeleceu o lar como um ambiente onde o seu amor se manifesta de forma palpável. Seu amor se manifesta de forma palpável. Não há experiência mais transformadora do que viver e compartilhar esse amor divino dentro da estrutura familiar. No entanto, compreender esse chamado exige mais do que simplesmente estar em um lar, requer intencionalmente sacrifício e um profundo compromisso com o propósito de Deus. Então nos lares tem que ter manifestação do amor de Deus. No seu lar tem que ter a manifestação do amor. Quantas vezes você fala para sua esposa ou para o seu esposo que você ama ele? Que você acorda de manhã, olha para o seu marido, para a sua esposa e fala assim: meu bem, eu te amo. Ou que você olha para os seus filhos e fala assim: meus filhos, eu te amo. Quantas pessoas fazem isso? Ou quantas pessoas não estão fazendo mais isso? Tem que ter a manifestação. Não, Deus manifesta em mim o amor dele, mas o amor na minha vida é só meu. Não, Deus tem que manifestar o amor na sua vida. Você tem que expressar o amor que há em você. Você tem que expressar. Então no seu lar tem que ter manifestação do amor de Deus, irmãos. A manifestação do amor de Deus é muito importante. É você aprender a valorizar quem está do seu lado. É você amar, não aprender a amar, mas amar a pessoa que está do seu lado. Amar a sua família, os seus filhos. Amar a sua igreja, o seu ministério. Então quando Deus falou que há a manifestação do que? Do propósito, expressão do propósito. Então tem que ter a manifestação do amor também. Ah, pastor, mas eu moro 30 anos com a minha esposa, eu não consigo mais falar para minha esposa que eu a amo. Mas a partir de hoje você vai olhar para sua esposa e falar assim: meu bem, eu te amo. Você vai olhar para sua esposa e falar assim: eu te amo. Tem que ter essa manifestação de amor. Isso é bom, você semear, você plantar todos os dias, todas as manhãs o amor. Porque quando você planta, você vai colher. Então nós temos que plantar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O lar como reflexo da Trindade. O modelo perfeito da família tem sua origem na própria essência de Deus.
o modelo perfeito da família tem sua origem na própria essência de Deus. E o que que Deus é? Deus é amor. Deus é amor. Então nós temos que ver o amor de Deus nas nossas vidas. O mundo tem tentado colocar na cabeça das pessoas que isso é algo passado, passageiro, que passou. Não, agora é a modernidade. Não. O tradicional tem que estar nas nossas vidas, sim. Tem que estar. A família tradicional tem que estar nos nossos lares, sim. O sentar na mesa com toda a família, falar assim, ó, na hora de almoço, vamos sentar todo mundo aqui, vamos almoçar todo mundo. Não é aquele trem, ó, vamos almoçar, um vai ver televisão, o outro vai para o quarto, cada um vai para o lado. Não. É o momento de que você tem a comunhão com a sua família, com a sua casa. É o momento de você parar tudo e falar assim, agora nós vamos fazer aquilo que Deus nos ensinou, ter uma comunhão com a família. Quando um lar reflete essa conexão divina, a paz e a graça de Deus fluem naturalmente. Meu irmão, tanto que é agradável, tanto que é bom, né? Você chegar numa casa, num lar, que você fala, gente, mas aqui há uma paz nesse lugar. Há uma paz nesse lugar, nessa casa. É algo que fluiu naturalmente, porque as pessoas entenderam o significado da palavra amor, do que viver em comunhão, do que viver em propósito. Então, quando nós estamos no nosso lar, nós temos que falar, Deus, na minha família, na minha casa, tem que fluir a tua graça, a tua paz, a paz de Deus, o amor de Deus. É algo que tem que fluir quando Deus está naturalmente. Não é algo que você está somente, não. Na igreja, eu trato a minha esposa bem. Na igreja, eu trato o meu esposo bem. Na igreja, eu trato os meus filhos bem. Mas chega em casa, o filho vai conversar com o pai. O pai não tem um minuto para tirar para o filho. A mãe não tem um minuto para sentar com a filha, com o filho. E nós temos visto que há uma carência de amor nos lares das pessoas. O esposo e a esposa não tem um minuto para sentar junto para conversar. Meus irmãos, não adianta você falar assim, eu sou um homem de oração, eu oro, mas dentro do seu lar às vezes está bagunçado. Não. A nossa primeira igreja, o nosso lar, é a casa. É onde que já começa o que? A manifestação do poder de Deus. É onde começa a manifestação do poder de Deus, o amor de Deus sobre a sua vida. É quando você tira um momento e fala assim, vamos orar, vamos buscar Deus neste lugar, para que Deus manifeste a glória dele nos nossos lares. Então você está na sua casa, no seu lar, os seus vizinhos têm que olhar para o seu lar, para a sua casa e falar assim, ali há pessoas cristãs que moram ali. Ali há pessoas que fazem a diferença, que moram ali. Ali não é um homem qualquer não, ali é que é um ungido de Deus, uma ungida de Deus. Pessoas separadas. Mas às vezes, o que acontece? O vizinho olha e fala, meu Deus, eu não tenho nem vontade de ir na igreja daquele irmão ali. Porque no lar dele você ouve só gritos e gritos. A mãe gritando com a filha, o pai gritando com a mãe gritando com o pai, aquela confusão toda. Não, em nome de Jesus, isso tem que ser repreendido nos lares. Os nossos lares tem que ser a manifestação do amor de Deus, paz, harmonia. As pessoas têm que sentir vontade de estar perto de você, de falar assim, nossa, eu tenho vontade de conhecer o Deus que você serve, porque eu olho para você e vocês vivem tão bem. É a manifestação do poder de Deus nos lares. É a manifestação do poder de Deus nas casas. As pessoas têm que sentir desejo, vontade, porque olha para você e vê um testemunho vivo, agradável, porque Deus está com vocês, Deus está com nós, lares cristãos. Então, em nome de Jesus, se você não tem vivido isso, aprenda a viver, seja diferente. Ah, pastor, mas é difícil, você não sabe o que eu passo lá em casa. Irmão, todo mundo tem seus desertos, tem suas dificuldades, ninguém é perfeito. Todo mundo. Você tem um problema, eu tenho um, cada um tem uma área diferente, um deserto, algo para vencer, um gigante para vencer. Mas quando nós estamos com o nosso coração voltados para Deus, buscando a presença de Deus, eu te garanto que você vai conseguir vencer esse gigante que está na sua vida. Eu te garanto que você vai vencer esse gigante. Eu te garanto. Nós vemos muitas pessoas que, infelizmente, têm trocado as suas esposas,
Esposas têm trocado maridos por prazeres carnais, por desejos carnais, e tem levado que a destruição dos lares, a destruição da pessoa. Eu nunca vi uma pessoa que trocou a sua esposa ou trocou o seu esposo, a pessoa prosperar, viver bem. Irmão, não existe. Se você começar a olhar a pessoa que fez isso, irmão, a tendência é o fracasso, a destruição, a tendência é a morte. O pecado destrói, o pecado mata. Então nós temos que valorizar quem colocou do nosso lado, amar quem colocou dos nossos lados, amar os nossos filhos, amar a nossa família e igreja também. Amar. Ah, pastor, mas quando eu era criança, você não sabe o que eu passei na minha casa, com a minha mãe, com meu pai. Passou. Hoje você passou, então é momento de você mostrar a diferença. Momento de você olhar para os seus filhos, ó, minha mãe nunca falou que me ama, meu pai nunca falou que me ama, meu pai me maltratava, me batia. Irmãos, aprenda essa lição. Olha para os seus filhos e fala assim, ó, meu pai nunca falou que me ama, mas eu vou falar todos os dias que eu amo os meus filhos, que eu amo a minha esposa. Em nome de Jesus. É algo que Deus quer nos ensinar a valorizar, a amar, a aceitar, a cuidar. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 2 anos de idade. Eu nunca tive um pai. A minha mãe sempre foi o espelho de pai e mãe para mim. Aí eu tinha o meu tio que ajudava a minha mãe a cuidar de mim. Eu era muito custoso, quase todos os dias eu apanhava mesmo, muito mesmo. Graças a Deus porque eu apanhava, porque Deus me livre, o que eu ia ser hoje? Eu juntava minha mãe que me batia e meu tio que me batia também. E graças a Deus eu estou aqui, ó, vivo. Amém, amo minha mãe todos os dias. E eu olho para o meu tio, às vezes eu falo assim, ô tio, obrigado pela surra que o senhor me deu, porque me ensinou a ser um homem, me ensinou a valorizar a minha esposa, me ensinou a amar os meus filhos, a amar a minha mãe, a valorizar. Então, que sirva de exemplo. Ah, pastor, mas meu pai era ruim comigo, eu vou ser ruim com os meus filhos. Misericórdia, ame os seus filhos, ame, porque se você não amar, o mundo vai amar. E quando o mundo ama, o que tem de lares destruídos, famílias destruídas, filhos destruídos, que estão se envolvendo no mundo do alcoolismo, da prostituição, do homossexualismo, das drogas, são muitas pessoas, meus irmãos. O mundo está doidinho para pegar, para destruir as famílias. Então nós temos que aprender a amar os nossos filhos, amar as nossas esposas, esposos, amar os seus maridos, amar, cuidar bem. Então, em nome de Jesus, Deus nos colocou aqui, não foi para ser pessoas qualquer não. Deus nos colocou aqui para sermos diferentes, para fazermos a diferença. Deus te colocou aqui para você fazer a diferença como homem, como mulher, como pai, como filho. Deus te colocou aqui para você manifestar o poder, a glória dele na sua vida. É muito importante isso nas nossas vidas. Pensa você andar na rua e falar assim, opa, Deus está manifestando a glória dele na minha vida. Meu irmão, acho que você vai entrar cheio de orgulho, né? Você chega no lugar e fala assim, aqui está um ungido, uma ungida de Deus. Aqui está um ungido de Deus, a manifestação da glória de Deus na minha vida. É muito importante nas nossas vidas isso aí, nós entendemos isso aí. E quando você entende isso aí, meu irmão, a sua vida melhora 100%. Satanás, sai da frente, porque o que está passando aqui é ungida de Deus. Satanás, sai da frente, que está passando aqui é um homem, um esposo que ama a sua esposa, uma esposa que ama o seu esposo, que cuida dos seus filhos. Satanás, sai da frente, que está passando é um pastor que leva o nome do Evangelho, que não envergonha o nome do Evangelho, o nome de Deus em momento algum da sua vida. É o que Deus quer para as nossas vidas em nome de Jesus. O amor como alicerce inabalável. Hoje eu estou amando, amanhã eu não estou amando mais. A palavra inabalável não pode ser abalado. Pastor, hoje eu estou amando a minha esposa, amanhã eu estou xingando ela, misericórdia. Não faz isso não. Ame, respeita, valoriza. Pastor, hoje eu estou amando meus filhos, amanhã eu vou jogar uma chinela na cabeça deles porque eles dão trabalho demais. Não, irmão. A vontade às vezes a gente tem, né? De pegar uma chinela e jogar. Mas irmãos, ame. Deus, me dá sabedoria, Pai, para ensinar os meus filhos no caminho que devem andar.
Me dá sabedoria para ensinar os meus filhos no caminho que eles devem andar. O meu filho, ele mora lá em Paracatu. Ele tem 2 anos que ele está morando lá. Eu falei para ele: filho, nunca afaste-se do caminho do Senhor. Não deixe as coisas mundanas distanciar o seu coração de Deus. Você quer viver bem, quer prosperar, quer ser um homem de verdade? Tenha o seu coração voltado para Deus, entregue para Deus. Não deixe ser influenciado por coisas mundanas, que oportunidades você vai ter todos os dias, todos os momentos, mas não deixe. Falei para ele: eu não posso estar lá com você, brigando com você, puxando a sua orelha. Não sei o que você está fazendo, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, que você possa aprender a amar o Senhor todos os dias da sua vida e ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Falei para ele desse jeito, conversa de pai para filho, de homem para homem. Falei para ele: agora você é um homem, então que você possa manifestar o poder de Deus na sua vida. E todos os dias, quando eu falo com ele, eu falo assim: Gabriel, seja grato a Deus por tudo. Seja grato a Deus por tudo. Porque se você está aí hoje, porque Deus gerou uma oportunidade, uma circunstância para que você estivesse. Então nós temos que ensinar o alicerce e mostrar para eles que Deus, que é através de Deus que nós vivemos. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus você não é nada. Sem Deus você olha as pessoas que abandonaram a Deus, estão fora do propósito. Que lares destruídos, famílias destruídas. É triste, não é, meus irmãos? Você vê um lar destruído. Quando você vê um lar destruído, você vê os filhos sem caminho, sem direção. O pai abandonou a esposa, abandonou a casa. Você olha e começa a olhar e fala: Deus amado, tudo desestrutura, tudo. A mulher abandonou todo mundo e foi embora. Os irmãos, tudo é bagunçado. E Satanás fica aplaudindo. Mas em nome de Jesus, Deus vai nos capacitar para abençoar, para sermos projetos de bênção na vida dos lares da família de Piracanjuba. Em nome de Jesus. A verdadeira força de uma família não se encontra em suas conquistas materiais, mas naquilo que a sustenta quando tudo parece ruir: o amor. Amor, amor. Todos os dias, meus irmãos, amor. Acorde cedo e fala assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aprenda isso na sua vida. Faça igual a Maria Júlia, né? A Maria Júlia liga para você, toda hora que ela te liga: papai, te amo. Papai, te amo. Ela acorda cedo: papai, te amo. Falei: amém, também te amo, meu filho. Esse amor não é uma emoção passageira, mas uma decisão diária. É emocional. Não, hoje eu me emocionei, vou falar. Não, é diário. É todos os dias você acordar cedo, olhar para Deus e falar assim: Jesus, obrigado, eu te amo, Jesus. É todos os dias você começa a plantar esse amor. Efésios capítulo 5, versículo 25. Nos revela a essência desse amor. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, escuta bem. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. É um amor muito forte. Muito forte. Pastor, mas Cristo morreu por mim. Eu não tenho coragem de morrer pela minha esposa, não. Eu não tenho coragem, mas a palavra do Senhor está falando: como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Então ame em nome de Jesus. O amor que fortalece a família é aquele que se entrega, que se doa sem reservas. É o amor que não apenas resiste às tempestades da vida, mas que cresce em meio a elas. Pode vir, meus irmãos, a tempestade que for na sua casa, no seu lar, mas se você está amando, está alicerçado, nada vai te derrubar, nada, porque o nosso comandante, o nosso general, o nosso Pai é Cristo, e Ele vence todas as batalhas.
Então você tem que bater a mão no peito e falar assim: eu sou mais do que vencedor em todas as áreas da minha vida, sim. Eu sou mais do que vencedor em todas as áreas da minha vida, sim. Eu sou mais do que vencedor em todas as áreas da minha vida, sim. Você tem que profetizar todos os dias da sua vida, acordar de manhã e falar assim: Jesus, hoje eu vou ter um dia extraordinário. Um dia extraordinário com a minha família, com o meu lar, com a minha esposa, com os meus filhos, na minha igreja, no meu trabalho. É você declarar que é o ano de 2025, é um ano de dupla honra, sim. É todos os momentos. Ah, pastor, mas eu profetizei lá em janeiro que o ano de 2025 é um ano de dupla honra para minha casa. Meu irmão, profetiza todo dia, o ano ainda não acabou. Nós estamos aqui, setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses, quase 4 meses para terminar o ano. Ainda tem muita coisa boa para acontecer nos nossos lares, no seu lar, na sua família, na sua casa. Tem muita coisa boa para acontecer ainda. Ah, mas até hoje foi só tribulação, deserto. Mas em nome de Jesus é só você levantar a cabeça a Deus. A partir de agora eu vou viver a dupla honra para a minha vida. Eu vou ver um ano de conquista, de fé, de crescimento, em nome de Jesus. O verdadeiro amor familiar não se mede por palavras doces em momentos felizes. É muito fácil, né? Ah, tá tudo bem, palavras doces, né? É muito fácil, né? Mas e quando vinha a dificuldade, quando vinha a luta? Vou usar o termo, quando a mulher tinha naquela fase de TPM, nervosa, braba, é a hora que você tem que mostrar que você ama, que você cuida, que você zela. Mas pelas decisões de permanecer fiéis nos dias difíceis. Fiéis nos dias difíceis. Ah, pastor, primeiro dia difícil que eu tive com a minha esposa, eu abandonei ela, deixei ela sozinha porque eu não aguentava. Ah, meu irmão, então você não está vivendo um amor, você não está vivendo. Quantos lares que nós vimos pessoas na hora de casar, nossa, juras de amor e fala palavras bonitas, um casamento perfeito, de repente passa 2, 3 meses, uai, o que aconteceu? Separou, acabou. Quantas pessoas estão vivendo isso? Quantas pessoas que nós conhecemos, que às vezes nós vamos no casamento das pessoas lá, você olha assim, nossa, que casal perfeito, tudo bonito, lindo demais, de repente, uai, o que aconteceu? Acabou. A primeira dificuldade, o primeiro deserto, que veio a primeira pedra no meio do caminho, cada um foi para um lado. Quantas pessoas que nós conhecemos que já casou 4, 5, 6 vezes ou mais? Eu tenho um amigo que ele casou 5 vezes. Eu falei para ele, assim, rapaz, se você separar agora, você não casa mais não, pelo amor de Deus, faz não. Falei para ele. Não, agora eu estou diferente. Falei, não, em nome de... Eu falei para ele assim, em nome de Jesus você mudou de vida. Eu trabalho com ele todo dia, eu falo com ele, ó, estou de olho em você. Estou de olho em você. E ele falou assim, não, eu vou ser diferente. Então em nome de Jesus você vai ser diferente, sim. Filhos que crescem em lares onde o amor é cultivado, aprendem a amar com maturidade e profundidade. A neurociência comprova que crianças criadas em ambientes de afeto e maior afeto e estabilidade emocional desenvolvem maior resiliência e inteligência emocional. Provérbios 22:6 afirma: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Vocês estão vendo a importância da família? Você está criando a geração futura. Ah, pastor, eu não quero essa responsabilidade para mim não. Você tem a responsabilidade sim, de ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Porque o filho vai ser o quê? O futuro presidente, o futuro prefeito, o futuro vereador, o futuro professor, o futuro médico, dentista, advogado, juiz. É a geração futura. Então se a igreja se acovardar, se esconder, como que vai ser o mundo no futuro? As gerações futuras, meus irmãos. Como que vai ser? Ah, o meu filho cresceu na minha casa, só tinha corrupção, traição, adultério. Que jeito que a cabeça dele vai crescer? Ah, o meu filho cresceu no meu lar e viu eu amar a minha esposa, cuidar da minha esposa me amar, cuidar de mim. Ele vai olhar para você e falar assim, é um exemplo que eu quero seguir. É um exemplo que eu quero seguir. Então se nós deixarmos o mundo, a cultura mundânea entrar nos lares, no futuro nós vamos ter um mundo totalmente bagunçado, destruído.
pessoas corruptas, pessoas que roubam da saúde, que roubam da educação, que roubam da infraestrutura, mas que eles possam crescer e falar assim: a corrupção não entra no meu coração, o adultério não entra na minha vida, esse pecado não entra na minha vida, porque eu sou alicerçado na palavra, porque o meu pai e minha mãe eram alicerçados na palavra de Deus, aprendeu, me ensinou que o caminho que eu devo seguir é o caminho do evangelho, da palavra de Deus, é o caminho da palavra de Deus, que é isso aqui, meus irmãos, é isso aqui, é a Bíblia. Então, crianças que crescem em lares que têm uma estabilidade emocional, eles vão crescer homens maduros, sarados, fortes, e homens que vão ser futuros pastores também, ministros do evangelho também, que entendem que precisam fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Não é o amor que sustenta o casamento, mas o casamento que sustenta o amor. Não é o amor que sustenta o casamento, mas o casamento que sustenta o amor. Pastor, muito bonito, viu? Muito bonito mesmo isso aqui. Você já parou para pensar, meus irmãos? Não é amor que sustenta o casamento, mas o casamento que sustenta o amor. Então todos os dias você tem que plantar amor. Todos os dias você tem que plantar, regar, cuidar, zelar, em nome de Jesus. A graça como essência da convivência. Nenhuma família é perfeita. Não pense em você, meus irmãos, que existe famílias, lares perfeitos. Não pense em você. Mas toda família pode ser aperfeiçoada pela graça de Deus, em meio às falhas humanas e às imperfeições que marcaram a convivência. A graça surge como um presente divino. Deus nos deu, que sustenta, transforma e renova os relacionamentos dentro do lar. A graça, guarde isso aqui no coração, na mente, guarde, depois você escreve lá, guarde. A graça surge como um presente divino, que sustenta, transforma, renova os relacionamentos dentro do lar. Sem graça, o amor se torna frágil, o perdão se torna escasso, e os laços se enfraquecem sob o peso das expectativas frustradas. Sem a graça, meus irmãos, você não vai para frente. Sem a graça de Deus, nós não vamos para frente. Sem a graça de Deus, você não vai a lugar nenhum. Mas é com a graça de Deus que nós aprendemos a perdoar, a pedir perdão. Pedir perdão. Errei. Chega na sua esposa e fala: meu bem, eu errei, me perdoa. Me perdoa. Chega no seu esposo e fala: meu bem, eu errei, me perdoa. Ah não, eu errei, não peço perdão mais não. Não vou pedir mais não, chega. Não, nós temos que aprender a perdoar, a pedir perdão. Já pensou se Deus olhar para você e falar: eu não vou te perdoar mais não? Já pensou? Deus olha para você e fala: todo dia nós pecamos, erramos, todo dia nós chegamos de Deus, me perdoa. Fala assim: não, a partir de agora eu não vou te perdoar mais, chega desse erro. Já pensou se Deus tratasse nós como às vezes nós queremos ser tratar como juiz, às vezes nós queremos ser juiz, queremos julgar algo. Já pensou? Mas o amor de Deus é diferente. Deus nos ensina que nós devemos amar, a cuidar, a zelar, a aceitar. Ah, mas quando eu casei minha esposa não era assim, agora ela está sendo assim, diferente mais. Meus irmãos, quando às vezes você está namorando, você ainda não conhece a pessoa, você vai conhecer a pessoa quando vocês estão morando junto. Então nós devemos aceitar. Ah, mas eu não suporto, a minha esposa todo dia ela abre a gaveta, deixa a gaveta aberta, abre a gaveta, deixa a gaveta aberta, e todo dia eu tenho que fechar a gaveta. Irmão, passa lá e fecha a gaveta bonitinho, fecha lá: Deus, eu amo a minha esposa porque ela deixa a gaveta aberta. Ah, meu marido todo dia larga essa toalha nesse lugar aqui, dá vontade de pegar essa toalha e enfiar na cara dele. Mano, pega a toalha, põe no arame, põe para secar. Já pensou, meus irmãos, se fosse desse jeito, irmão? Ah, eu não suporto ver essa botina. O Clebson chega na casa, larga a botina lá, a irmã vai falar: vou jogar essa botina na cara dele. Já pensou? Já pensou, meu? Então, você já pensou se Deus falasse para assim: a partir de agora, tudo que você fizer, vou jogar na sua cabeça, na sua cara? Não, Deus olha para você e fala: meu filho, vem cá, eu te amo. Vem cá, eu te amo.
Você chega diante de Deus, Deus fala assim: eu não vou manifestar o meu poder sobre a sua vida porque você fez isso, isso, isso e isso. Você já pensou, meus irmãos? Se Deus fosse tratar nós da forma que às vezes nós pensamos, estamos perdidos. Mas nós devemos amar, a perdoar, a aceitar, a cuidar. Devemos sim, porque nós não somos pessoas perfeitas, você não é perfeito. Os lares não são perfeitos, mas nós buscamos estar mais próximo de Deus, aprendemos a termos experiências novas todos os dias, em nome de Jesus. Quando a graça é o alicerce de uma família, ela não apenas sustenta, mas também transforma, permitindo que o lar se torne um eco do amor incondicional do Criador. Meu irmão, o seu lar é onde tem que manifestar o amor do Criador. O seu lar é uma igreja, onde as pessoas têm que passar na porta e falar assim: ali há lar de pessoas que servem a Deus. O seu lar é um lugar que as pessoas têm que passar e falar assim: nossa, ali assim uma paz, ali assim a manifestação do amor, ali assim pessoas que respeitam. Mas tem lares que hoje nós conhecemos que as pessoas passam e falam assim: misericórdia, que tribulação, que dificuldade. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje nós possamos aprender a entender que a graça de Deus é que nos sustenta, que o perdão de Deus é que nos sustenta, e aprendemos a respeitar e a valorizar quem colocou do nosso lado, em nome de Jesus. O propósito eterno de Deus na família. A família não foi criada apenas para existir, mas para cumprir um propósito eterno. Meus irmãos, propósito eterno. Como eu falei no início, não é algo com tempo determinado, algo limitado, não, é eterno. Propósito eterno. E qual é o propósito de Deus para a sua família? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Você já teve um momento que você sentou e falou: Deus, qual o propósito de Deus que o Senhor me colocou nesse setor, nessa cidade? Qual o propósito? Às vezes tem pessoas que vêm de longe, né? Vêm lá do sul, né? O irmão que vem lá do sul vem de longe. Deus te colocou aqui com um propósito. Deus te trouxe aqui com um propósito. Deus nos trouxe aqui com um propósito. Deus nos constituiu família com um propósito. Com um propósito. Ah, irmão, eu vim lá de... Tem um casal que vem lá de Catalão, eu vim lá de Catalão. Deus colocou vocês aqui com um propósito. Deus nos colocou aqui, cada pessoa com um propósito. Então, às vezes nós temos que parar e falar: Deus, qual o propósito que o Senhor me colocou aqui na igreja, neste lugar? Qual o propósito da minha família, da minha casa, nesse setor? Deus tem um propósito. A família não foi criada apenas para existir, como eu falei, mas para cumprir o propósito eterno. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus ordena: frutificai e multiplicai-vos. Este chamado não se limita à procriação, somente à criação de filhos, mas envolve gerar filhos espirituais, discipular e deixar um legado de fé. Ah, Deus me colocou aqui somente para ter filhos. Não, Deus te colocou aqui para você também ter filhos espirituais, discipular, deixar um legado de fé, fazer a diferença. Lares que vivem esse propósito transcendem gerações, impactando não apenas seus filhos, mas a sociedade ao redor. Lares que vivem o propósito de Deus transcendem gerações, passam de gerações futuras, impactando não apenas seus filhos, não somente a sua casa, seus filhos, mas a sociedade ao redor. Você viu a importância que Deus te colocou neste lugar? Você entendeu? É como o pastor Gil chega lá na Câmara dos Vereadores. Olha que ele chega, os vereadores falam assim: aqui nós temos aqui o pastor Gilson, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Convida ele: pastor, vem cá fazer uma oração para nós. Está deixando o que? Um legado de fé, de respeito. É quando você chega num lugar e fala assim: ó, vem cá, irmão, faz uma oração para nós aqui. Porque as pessoas olham para você e falam assim: aqui é um homem, aqui é uma mulher de fé. Aqui é um homem, uma mulher de fé.
Então nossa vida tem que impactar sim, fazer a diferença sim, em nome de Jesus. A transformação através da unidade familiar, a transformação através da unidade familiar. Nenhuma força é mais poderosa na sociedade do que uma família que caminha em unidade. Meus irmãos, nenhuma força é mais poderosa do que uma família que caminha em união, lares que caminham em união. Você quer prosperar? Caminhe em união com a sua esposa. Esposa, quer prosperar? Caminhe em união com o seu marido. Quer ter saúde espiritual, sentimental, física, mental? Vivam a vida em união, em paz. Ah, mas eu não estou vivendo. Então, em nome de Jesus, você precisa aprender a viver união. Olha, as pessoas que mais prosperam, que mais são bem financeiramente, são pessoas que entenderam a valorizar a sua esposa que aprenderam a valorizar o seu marido, a cuidar dos seus filhos. Então, quer crescer, quer viver bem, aprenda a viver união. A família como escola da eternidade. Eu dei aquele exemplo, né? Pessoas que trocam sua família, sua casa, seu lar, por desejos carnais. São pessoas que tendem ao fracasso. A gente pode começar a observar as pessoas que vivem essa situação. Pessoas que abandonam seus lares vou usar um termo, amantes. Pessoas que a tendência é o que? O fracasso, a morte. Morte espiritual, morte física, morte financeira, morte, saúde, tudo. Você pode observar o exemplo dessas pessoas, como a vida delas são destruídas. Procuram a própria destruição, né? A família como escola da eternidade. A família como escola, lugar de aprender. Pastor. A Bíblia fala, nos ensina, e nós temos uma demonstração científica, né? Como o pastor falou, que pessoas estruturadas, lares estruturados, vão dar aqui, filhos saudáveis no futuro. Entendeu? Ah, irmão, mas realmente a Bíblia? Vai para a ciência então, que você vai ver, que é comprovado. Entendeu? A família não é apenas um ambiente passageiro de convivência, mas uma preparação para a realidade eternas. No lar, aprendemos a amar como Cristo, a perdoar como Deus nos perdoa e a servir como servos do reino. Nós aprendemos a amar, a perdoar, e outra coisa, que nós temos que aprender também, a servir no reino de Deus. Ah, pastor, a minha vida é família, casa e pronto. Igreja domingo e uma vez no dia da Santa Ceia. Está errado, irmãos. Nós temos que aprender a servir no reino de Deus. Servir no reino de Deus. Ah, mas eu vou servir no reino de Deus somente na igreja? Não. No trabalho, na escola, aonde você está, servir no reino de Deus, fazer a diferença. Em nome de Jesus. O chamado para refletir o céu na terra. Oh, glória a Deus. Pensa você refletindo o céu na sua vida, a glória de Deus na sua vida. Já pensou? É igual fala, você anda assim até, a gente fica até sorrindo, né? Aí eu manifesto a glória de Deus na minha vida. A tristeza vai embora, a decepção vai embora, a angústia vai embora. Meu irmão, é você entender que Deus te chamou para fazer algo maior. É você entender que Deus não chamou você somente para ficar sentadinho, não, vou ficar aqui no banquinho. Não, Deus chamou para fazer algo maior, melhor.
é ser cheio de alegria. É tão bom, né, você acordar de manhã e sentir que aquela alegria no seu coração, sabe, é tão gostoso você levantar, olhar para o sol e falar assim: bom dia, Jesus. É tão bom você poder sentir essa paz na sua vida. O lar deve ser um reflexo do reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus ensina a orar: venham o teu reino, seja feito a tua vontade, assim como na terra, como no céu. A família cristã é chamada a viver essa realidade, estabelecendo no lar a cultura do céu, amor incondicional, justiça, perdão e propósito. Quando o lar vive os princípios do reino, ele não apenas se fortalece, mas também se torna um farol que aponta para a eternidade. Os princípios. Então, a cultura do céu. A cultura terrena, não, do céu. A cultura do mundo, não, cultura do céu, de Deus. Mas o mundo mudou, está tudo diferente, as coisas estão diferentes. Bom, pode até estar num mundo diferente, mas eu não quero ser diferente, não. Eu vou continuar com a minha Bíblia aqui, ó, a cultura do céu na minha vida. Mas assim, a internet está assim, pode até estar, mas eu vou continuar com a minha cultura com Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O amor que ensina a servir é algo que nós temos que aprender. O amor que ensina a servir. Pastor, eu amo muito a minha igreja, mas não pede eu para lavar umas vasilhas não, que eu não vou não. Pastor, eu amo muito a minha igreja, mas não pede eu para limpar os bancos, que eu não vou não. A servir, em tudo, servir. Meu bem, você fez comida a semana inteira, descansa, como o pastor fala, né? Descansa esse final de semana que eu vou tomar conta. Deixa comigo. Aí a esposa vai e briga com o marido: mas o seu arroz não tem sal, está faltando. Irmã, aprende a amar. Meu bem, que arroz gostoso. Aprenda. Que comida perfeita que você fez. Aí você fica pensando: nossa, no restaurante a comida é bem melhor. Mas aprenda a valorizar aquilo que seu esposo, que vocês têm feito. Meu bem, vou fazer um cafezinho para você hoje. Acorda de manhã e faz um cafezinho. Aí você vai tomar o café: que café ruim. Não, tá ruim, mas fala: não, mas tá tão gostoso, tá tão perfeito. Aprenda a valorizar, a servir, a ser diferente, a fazer a diferença. Aprenda. Aqui na minha casa eu sou extremamente machista. Eu não lavo um prato, não lavo uma colher, não lavo nada. Meu irmão, cadê o amor? Cadê a comunhão? Cadê a palavra servo, servir, ajudar, caminhar junto? A esposa chega em casa cansada, trabalha o dia todo, aquele tanto de coisa para fazer. O marido vai deitar, dormir, ou sei lá, vai fazer o quê? E deixa a coitada lá, misericórdia. Não faça isso não. Da mesma forma que você cansou, ela também cansa. Da mesma forma que às vezes ela trabalhou, teve um dia estressado, você também, ela precisa de uma ajuda também. Nós temos que aprender a ajudar, a união, a caminhar junto, fazer a diferença. Meus irmãos, eu vou em muitas casas diferentes, pessoas diferentes, com o trabalho que eu faço. E você chega em umas casas, que misericórdia, dá vontade de pegar, sem brincadeira, pastor, dá vontade de pegar o homem e pegar um cinto, o marmanjão sentado, a casa parece que passou um terremoto. Misericórdia, o lixo está caindo fora, o homem não tem coragem de pegar um lixo e jogar fora, pôr dentro de um saco, não tem coragem. Nós temos que fazer a diferença. Os nossos lares têm que ser lares limpos, organizados, lares que fazem a diferença sim. A pessoa tem que olhar para a sua porta e falar assim: ali o irmão varre a porta, cuida da porta, é um lar bonito. Tem que ser diferente. Não, as pessoas têm que olhar: nossa, o irmão ali joga o lixo, o cachorro vem e rasga tudo, ele não tem coragem de pegar o lixo que o cachorro rasgou. Não,
Temos que dar testemunho em todas as áreas da nossa vida, sim. É nos detalhes que as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: você faz a diferença. Esses dias eu estava passando e eu até comecei a rir, né? A pessoa varrendo o lixinho, uma sacola plástica, e ela jogava o vento e trazia de volta, jogava o vento e trazia de volta. Eu falei: gente, o que custa pegar e pôr dentro do lixo? Eu falei: tomara que o vento joga dentro da casa dela. Eu falei: desse jeito. Bom, assim, eu fiquei olhando e falei: Jesus amado, o que custa você pegar uma sacolinha, pôr dentro do lixo e pôr para levar? Ela empurrava, o vento vinha, trazia, empurrava, eu fiquei olhando, eu fiquei terrível. Falei: toma, vai joga no lixinho mais, pega e joga fora. É tão bom quando você chega num lugar, o ambiente está limpo, uma cidade limpa, organizada, bonita, uma igreja limpa, organizada, bonita. Então nós temos que fazer a diferença como cristãos nessa terra, como servos do Senhor nessa terra. Você tem que fazer a diferença, porque nós estamos esparramados em Piracanjuba inteira. Se nós perguntarmos que cada um mora num setor diferente, então nós temos que fazer a diferença na nossa cidade sim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cada lar cristão tem um chamado, né? Como eu falei, convite para que outros, o amor vivido no lar é um reflexo do propósito, do próprio caráter de Deus, e um convite para que outros conheçam o seu amor transformador. Eu pulei aqui lá na frente já, né? Então quem servir, errei aqui, me perdoa. O amor dentro da igreja não deve ser apenas sentido, mas expresso em atitudes, como eu falei. João capítulo 13, versículo 14, 15 nos mostra Jesus lavando os pés dos discípulos, como um exemplo de serviço. Jesus nos mostrou o que é servir. O que é servir? Lavou os pés dos discípulos. Lavou os pés dos discípulos. Ele nos dá um exemplo do que é ser servo. Do que é ser servo? Eu quero somente ser servido. Não, nós temos que sermos servos, aprender a servir, em nome de Jesus. Perdão, o passaporte para a eternidade. O perdão dentro da família não é uma oração, mas uma necessidade. Colossenses capítulo 3, versículo 13 nos exorta: suportar-vos uns aos outros e perdoar-vos mutuamente, assim como Deus nos perdoa. Somos chamados a liberar perdão dentro do lar. O rancor aprisiona, mas o perdão liberta e cura. Quantas pessoas estão doentes fisicamente, meu irmão, não somente espiritual, porque não aprenderam a perdoar, não aprenderam a liberar perdão. Vou dar um exemplo do pastor de novo. Para de viver o passado, viva o agora que Deus tem para você. Viva o agora. Mas aconteceu isso. Aprenda a perdoar. Viva o agora, o presente. Perdoa, libera perdão. Mas ontem aconteceu isso, irmão. Passou, peça perdão, libere perdão, arranque esse rancor do seu coração, arranque essa angústia e comece a viver o presente, o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Viva um ano de dupla honra, sim. 2025, irmãos, dupla honra. Viva, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida, mas só depende de você. Só depende de você. Não depende somente do pastor. O pastor ensina o caminho, mostra o caminho, te explica, mas depende de você tomar posse de uma posição diferente, em nome de Jesus. A paternidade como reflexo de Deus. A figura do pai na família carrega uma das mais belas representações do caráter de Deus. A figura do pai na família carrega uma das mais belas representações do caráter de Deus. Pastor, mas meu pai era, como eu falei, meu pai era ruim, irmão. Se o seu pai foi, perdoa ele, não seja igual a ele não, seja diferente. Pastor, mas você não sabe o que ele fazia comigo. Ele me trancava no quarto, me batia, ele cuidava melhor dos cachorros do que de mim. Irmão, minha mãe é engraçada, ela fala assim que o meu avô tinha 12 cachorros, 14, não sei, que até os cachorros eram mais bem tratados que os filhos, né? Mas ela aprendeu a perdoar, a amar.
E ela, se ela fosse igual a ele, como que seria eu, né? E além de cachorro, ela gosta, ela fala isso para mim. Ela implicou até com os cachorros por causa disso. Entendeu? Então não seja diferente. Se aconteceu isso com você, seja diferente. Seja diferente. Faça a diferença. A forma como o pai ama, disciplina e protege sua família reflete o amor de Deus. Quando a paternidade é exercida com graça, verdade e responsabilidade, quando a paternidade é exercida com graça de Deus, verdade e responsabilidade, ela se torna uma poderosa ferramenta para revelar Deus aos filhos e preparar suas almas para um relacionamento profundo com eles. Meus irmãos, como é importante. Vocês entenderam? Entenderam isso aí? Depois vocês subirem na revistinha de vocês, imprime uma folha e prega lá no quarto, lá, faz todo dia para vocês lerem isso aí, para guardar para a vida toda. O legado que permanece. O que ensinamos e vivemos dentro da família não se perde com o tempo, mas se transforma em legado. Provérbios capítulo 22, versículo 6 nos orienta: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Os princípios e valores ensinados no lar ultrapassam gerações e preparam não apenas os filhos, mas também netos, bisnetos, para caminharem com Deus. É como eu falei, futuros presidente, futuro prefeito, futuro prefeita, futuro professor, futuro juiz, promotor, professor, são o futuro dessa nação. Pastor, futuro presbítero, futuro evangelista, missionária, ministro de louvor, músico. Então nós temos que deixar um legado que vai permanecer, prevalecer, que vai estar sempre no coração, que quando gera no coração, meu irmão, cresce diferente, com o amor de Deus. A família como um testemunho vivo do amor de Deus. Como tem sido a sua família? Tem sido o testemunho vivo do amor de Deus? Ou não? Ou você chega na sua casa, você grita com a sua esposa grita com você. Meu irmão, se você grita com a sua esposa, não grita mais não, faz mais não. Se ela grita com você, não. Se você grita com o seu marido, não grita mais não. Ame ele, respeite ele. Tem lares, meu irmão, que mulher xinga o homem xinga a mulher, misericórdia. Isso Deus não quer para as nossas vidas. Deus quer respeito, amor. Lares que pessoas xingam os filhos, grita com os filhos. Às vezes você pode até sentir vontade de dar um grito, mas não grita não. Grita não, respeita, ama, fala, Deus me ajuda, em nome de Jesus. Cada lar cristão tem um chamado para manifestar a glória de Deus, por meio da unidade, do serviço e da fidelidade. Quando a família vive sobre os princípios divinos, ela se torna um farol de esperança em meio ao mundo fragmentado. O mundo está fragmentado, está difícil, mas nós somos nós somos a esperança desse mundo, porque nós levamos a graça de Deus nos nossos lares, nas nossas vidas, em nome de Jesus. O amor vivido no lar é um reflexo do próprio caráter de Deus, e um convite para que outros conheçam seu amor transformador. Vocês estão entendendo a importância do amor de Deus no seu lar, na sua vida? A importância que Deus nos constituiu neste lugar. A luz que brilha na escuridão. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus declara: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A família cristã é essa cidade visível, um testemunho vivo do Evangelho. A família cristã é uma cidade visível. Irmão, não pensa você que está escondidinho lá não está não. Todo mundo vai falar assim: o crente mora ali, o pastor mora ali. Todos os vizinhos vão falar: pastor, eu estou camufladinho que ninguém sabe que eu sou crente. Sabe, te garanto que sabe. E está olhando para você. Está olhando para você, irmão. A família como testemunho vivo do amor de Deus, ela tem que ter a luz, a unidade, a fidelidade e a transformação e a missão. A unidade dentro da família é uma das mais poderosas evidências da presença de Deus, união. Quando o lar caminha em unidade, mesmo diante dos desafios
ele se torna um testemunho inegável da graça divina. Mesmo diante dos desafios, se você tem uma vida de união, você vai vencer, você vai crescer, em nome de Jesus. A fidelidade como reflexo do amor de Deus. Cônjuges que permanecem firmes um ao lado do outro demonstram a aliança inquebrável de Cristo com a sua igreja. Quando a fidelidade governa a família, ela se torna uma pregação silenciosa do amor de Deus. A fidelidade, qualquer problema, não, eu separo, cada um vive a sua vida, não. Nós temos que permanecer firmes, fiéis ao Senhor. A transformação que atravessa gerações. O lar cristão tem a missão de impactar não apenas os que estão dentro dela hoje, mas também aqueles que virão depois. A história de fé não pode morrer em uma geração, ela deve ser passada adiante, como um legado que ilumina caminhos futuros. Não pode morrer, irmãos, não pode morrer, mas tem que ser passado a gerações futuras, tem que ser passado. A missão da família no mundo. A família não foi criada para viver isolada, mas para ser agente do reino na terra. Você não foi criado para viver isolado, mas você, a sua família, é um agente de Deus aqui na terra. Deus te colocou como um agente de Deus aqui na terra. Amém? Eu vou estar lendo a conclusão aqui para os irmãos. Conclusão. Nesse tempo de relativismo e desenraizamento, a igreja é chamada a resgatar o verdadeiro significado da família como uma expressão do coração de Deus para a humanidade. Cada pai, cada mãe, cada filho tem um papel divino a cumprir nessa missão de restaurar o lar como ambiente de adoração, ensino e testemunho vivo do reino. Que cada família compreenda sua identidade celestial, que cada lar seja um altar inabalável e que cada geração seja marcada pela herança inestimável do amor do Pai, porque uma família alicerçada em Deus não apenas resiste às tempestades do tempo, mas se torna um farol de esperança, graça e transformação para o mundo. Quando a família abraça o poderoso propósito eterno de Deus, ela se torna um altar vivo, onde o amor gera legado e graça, cura feridas, a fé sustenta cada passo e a presença divina transforma não apenas uma geração, mas toda a eternidade. Amém? Que Deus possa abençoar tremendamente os lares de cada um que está aqui, derramando a graça dele. Em nome de Jesus, devolvo aqui ao pastor presidente, pastor Gilson.